Olá, meu nome é Sara Mello e esse é o Inspira Graça, o quadro de devocionais aqui do canal. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje eu quero te dizer que você deve e pode sonhar, mesmo que o ambiente em qual você vive, a sua vida, as circunstâncias te digam ao contrário, pareçam tão difíceis, tão inóspito, tão complicado. Ainda assim, eu quero trazer uma palavra para o teu coração hoje, que vai te reerguer e te dar a possibilidade para que você entenda que sim, é possível você sonhar mesmo contra as perspectivas dos outros, mesmo que pareça ser irreal. Nós ainda temos em Deus a esperança de um sonho, porque ainda que aos nossos olhos seja impossível, nós cremos que nós servimos o Deus do impossível. Nesse devocional eu quero trazer para você a história de 5 mulheres, 5 irmãs, que se encontra lá no livro de Números, no capítulo 27, versículo 1 ao 11. Vai contar a história das filhas de Zeofelade. Foram 5 mulheres que decidiram sonhar além das expectativas, que elas ousaram, mesmo que aquilo que elas pediam parecia impossível. Mas elas foram determinadas e Deus ouviu a causa delas. Eu vou ler aqui com vocês apenas alguns versículos, que é o versículo 3, que elas dizem assim: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregavam contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai e da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Então aqui vai contar justamente o momento em que essas 5 mulheres decidiram ir até Moisés, que era o líder da época. E elas falam para Moisés que mesmo que o pai delas tivesse morrido ali no deserto e que não tivesse tido filhos homens, elas queriam ter o direito de poder herdar as terras que eram do seu pai. Porque o que acontece? Na lei daquela época, a herança era passada apenas do pai para o filho homem. Então, se ele não tivesse nenhum filho homem, as filhas mulheres não tinham o direito de herdar as terras. E isso passaria, né, essa herança iria para o próximo parente homem, né, o parente homem mais próximo. Então, poderia ser um sobrinho, um irmão, um tio, alguém homem que fosse mais próximo ali daquele falecido. Então, na realidade que aquelas mulheres viviam, desejar ter a herança do pai era impossível. Ninguém tinha. Ninguém nunca antes delas tinha tido essa ousadia de chegar até Moisés e fazer esse pedido. Era simplesmente algo irreal. Eu tenho certeza que se aquelas mulheres fossem se aconselhar com alguém ali naquela época, as pessoas poderiam dizer para ela: olha, não perde tempo com isso, porque simplesmente não faz sentido, é ilógico. Mulheres não herdam, então vocês não têm esse direito, vocês vão tomar o tempo de Moisés. Mas mesmo dentro dessa situação tão irreal, essas mulheres, elas olham para isso e elas ousam sonhar, mesmo sendo incomum, sabe? E elas não têm vergonha do sonho delas, elas se posicionam, elas vão até a pessoa certa, que era Moisés ali, que era o representante do Senhor naquela época. Então, assim, elas têm tanta convicção, elas têm tanta certeza, elas agarram isso como um direito delas e elas se colocam de pé e elas vão buscar a causa delas, elas vão buscar o sonho delas, aquilo que elas acreditam que é direito. Isso nos deixa um exemplo tão maravilhoso, porque quantas vezes em nossas vidas a gente não se envergonha de sonhar porque parece que é tão ilógico. Às vezes você olha para a sua situação, eu não sei se financeira, ou a família que você veio, ou o lugar que você mora, e você olha ao seu redor e você diz assim: eu não vou nem falar que eu tenho esse sonho, porque as pessoas vão rir de mim. Às vezes hoje você está passando por uma dificuldade financeira e você tem o sonho de conquistar algo grande e você tem vergonha de falar isso porque você vai dizer: as pessoas vão me julgar, elas vão zombar de mim porque olha quem eu sou hoje. Ou você veio de uma família tão quebrada,
tão deturpada e você até tem vergonha de falar que você sonha em ter uma família bonita e feliz, porque o ambiente em que você viveu sempre é um ambiente que diz que isso para você é impossível. Mas hoje eu venho te dizer que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. E que você não tem que ter vergonha de sonhar, mesmo que o lugar que você se encontre hoje seja contrário a esse sonho. Porque era assim que aquelas mulheres estavam. Aquelas mulheres, elas cresceram no deserto. O deserto é uma terra onde nós não plantamos nada, porque é impossível crescer, criar raízes e frutificar. É um lugar tão difícil, tão árido, de um clima tão intenso, é tão quente durante o dia, é tão frio durante a noite, é seco, é complicado, é difícil. Mas mesmo vindo de uma dificuldade tão grande, mesmo tendo perdido o pai, mesmo diante de uma situação onde elas ficariam ali praticamente desamparadas, elas se levantaram, se posicionaram, sonharam e colocaram a causa delas perante Moisés, que era o representante do Senhor. E quando o versículo 6 fala, e Moisés falou ao Senhor sobre a causa delas, vai dizer que o Senhor respondeu ao favor delas e que Deus disse a Moisés que sim, elas poderiam, elas deveriam e seria direito delas herdarem a terra que era dos pais. Então, mesmo contra as expectativas de todos, Deus julgou a causa delas e Deus deu a elas a concessão de poderem ter aquilo. Aquele sonho, aquele desejo, aquela necessidade foi suprida pelo Deus do impossível. Então, mesmo que o seu sonho pareça incomum, mesmo que o seu desejo pareça até mesmo estranho ou que você sinta um pouco de vergonha por medo de zombarem de você, eu quero te dizer, ouse sonhar. Porque o nosso Deus é o Deus que realiza sonhos impossíveis. É esse Deus que você serve. Sabe, mesmo que a sua realidade seja tão complicada ou até mais complicada do que as filhas de Zelofeade, o Deus que você serve é o mesmo Deus que elas serviam. Ainda que aos olhos dos outros pareça ser difícil, impossível, bobo, para Deus ele julga como importante. Talvez esteja só faltando isso. Que você levante a sua cabeça e se posicione. Que você reconheça que mesmo que para a sua realidade não faça sentido, existe um Deus que é o Deus capaz de fazer coisas que nós não imaginamos. Tenha fé. É essa palavra que eu tenho para te dizer hoje. Eu espero que esse vídeo chegue a quem realmente precisa ouvir. Mesmo sendo um vídeo curto, mesmo sendo uma palavra simples. Às vezes tem uma chama no seu coração que está prestes a se apagar. Às vezes você está querendo desistir de algo que você tem cultivado no íntimo do seu coração há tanto tempo. Um sonho talvez que você tenha desde a sua infância ou da sua juventude, e você tem olhado para isso hoje e dito que não é mais possível. Eu venho aqui, através da palavra de Deus, te mostrando este exemplo de que sim, pode ser possível sim. Então não se envergonhe de sonhar, levante a cabeça, vá em frente e faça como elas, se posicione da forma correta. Porque aquelas mulheres, elas não levaram a causa dela a qualquer um, elas levaram justamente aquele que poderia responder diante da sociedade que elas viviam, que era Moisés. Então peça a Deus sabedoria para que você saiba se posicionar diante deste sonho que está no seu coração. E peça que o Senhor, sim, o Senhor, julgue a sua causa, porque Ele é um justo juiz, Ele é um Deus bondoso, misericordioso, todo-poderoso e que pode fazer aquilo que é impossível por nós. Tenha fé, mais uma vez eu te digo, ouse sonhar, mesmo que seja impossível. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Eu espero que a graça de Deus continue a te inspirar cada dia mais e mais. Curta esse vídeo se ele falou com você, comente aqui embaixo algo de Deus e eu espero que você se inscreva nesse canal e que a gente possa estar junto nos próximos vídeos. E é isso, até o próximo devocional.